Olá, eu sou o Marcelo Genoble Marino, RA 81612577, sou aluno do curso de Filosofia do 8º período noturno da Universidade São Judas Tadeu, campus Moca, e esse é um trabalho sob a orientação da professora Cristiane Simões. Bem, vamos falar aqui na nossa aula sobre um filósofo proeminente em sua época e que, digamos assim, modificou todo o pensamento que lhe antecedia e propôs uma nova abordagem em diversos temas. Vamos falar de Aristóteles. Este aqui é uma charge, tem aqui até a fonte dele, e vocês vão ver quão importante e quão extraordinário ele foi. Vamos lá? Aí vai um breve relato biográfico. Aristóteles nasceu em Estagira, pertence à Grécia, em 384 a.C. e faleceu em Atenas em 322, também a.C. Ele viveu, portanto, 62 anos e nesse, digamos, pouco tempo produziu muitas obras e mudou o pensamento vigente à época. Ele foi aluno de Platão e também foi professor de Alexandre, da Macedônia, que depois foi chamado de Alexandre o Grande, tendo se tornado seu tutor quando ele contava apenas com 13 anos de idade. Ele foi um célebre conquistador do mundo e suas dominações, o seu exército chegou a rincões que até então eram impossíveis de serem pensados. Em 335, Alexandre assumiu o trono e Aristóteles voltou para Atenas e lá fundou o Liceu de Belas Artes. E esse liceu ficou conhecido pelo método que ele empregava para o ensino, que é o peripatético. A peripatética é um método, uma forma de ensino onde os alunos têm aula andando, passeando pelos jardins. Dentre as obras de Aristóteles, eu vou citar aqui a Metafísica, a Ética Nicômaco, a Política, a Poética e o Órgão, que está composto por outros 5 livros, dentre eles Categorias da Interpretação, Primeiros Analíticos, Segundos Analíticos e Tópicos. Desses, contudo, para a nossa aula aqui, importa a sua obra chamada Ética a Nicômaco. Nicômaco foi filho de Aristóteles e nesse livro ele dá, digamos assim, um roteiro de como a pessoa deve agir eticamente, o que é importante para um mundo, um agir virtuoso, digamos assim. Vamos lá? Antes disso, fica aqui uma dica, se você se interessou, você pode acessar esse link aqui, da PUC, e lá você vai ter alguns subsídios maiores para o seu estudo, para a sua leitura, ok? Então vamos lá. Para Aristóteles, a virtude, enquanto disposição de vontade, é um querer. Aristóteles define que a virtude, enquanto gênero, ou seja, enquanto gênese, o nascimento dela, é uma disposição de caráter, é um querer e uma vontade do agente. Em outras palavras, os homens não são virtuosos por natureza, mas adquirem as virtudes pela prática. Esse pensamento é contrário ao de Platão, que entendia que a virtude era algo inato, ou seja, a virtude era própria de um super-homem. O super-homem é o homem dotado de todas as virtudes. Não competia a ele melhorar. Para Aristóteles, ao contrário, o homem pode se amoldar e vai adquirindo um agir virtuoso à medida de que o pratica, ou seja, é resultado de um hábito. Aqui uma citação de Ética Nicômaco, onde diz: a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha.
Fica aí também uma indicação de um desenho animado, Coragem, o Cão Covarde. É só uma brincadeira, não que eles tenham relacionamento com o nosso tema aqui. Mas fica a pergunta, esse cão é de fato corajoso ou covarde? É uma escolha que ele fez ou é algo inato nele, ser covarde? Pessoal, a virtude para Aristóteles também é uma mediedade, ou seja, é um agir centrado. Para ele, a mediedade é o ponto onde reside a virtude. Ela se localiza entre dois vícios, sendo um vício pela falta e o outro pelo excesso. O meio termo entre um vício caracterizado pela falta e um outro vício caracterizado pelo excesso é a virtude. Então, agir virtuosamente não é agir de forma corajosa, destemida. Muito também, muito ao contrário, é agir de forma covarde. Diante de um perigo, você ficar quieto e não se manifestar. Não. O agir virtuoso é a exata medida do centro, ou seja, não ser nem corajoso nem covarde. Agir de acordo com o que a situação pede, mas afastando-se dos vícios, mantendo-se no meio deles. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. E é um meio termo entre dois vícios, um por excesso e o outro por falta. Pois que, enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é conveniente, no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio termo. E assim, no que toca à sua substância e à definição que lhe estabelece, a essência, a virtude, é uma mediania. As virtudes e os vícios, para Aristóteles, como a gente viu, são voluntários, porque estão em nosso poder agir ou não agir. Para Aristóteles, as ações são divididas entre voluntária, involuntária, ou seja, aquelas praticadas por força ou por ignorância, e as não voluntárias, praticadas tão somente por ignorância. As ações voluntárias, elas dependem do agente. Está em seu poder agir ou não. O princípio motor desta ação voluntária, claro, está dentro do agente, está no agente. Elas são causadas por uma escolha. E o agente conhece as circunstâncias particulares em que se desenrola a ação. Ou seja, ele agiu daquela forma porque está senhor de si do que lhe impulsiona a agir daquela forma. E ele age com responsabilidade. A ação involuntária, por sua vez, aquelas praticadas por força maior ou por ignorância, não dependem do agente agir. Ele é forçado a agir e ponto final. O princípio motor está fora do agente, ou seja, a ação dele é uma consequência. Elas são causadas por coerção ou ignorância, e o agente não conhece as circunstâncias particulares, muito menos gerais. Elas normalmente causam aflição e arrependimento, e os seus reflexos dependerão de perdão e piedade dos outros. As ações não voluntárias, ou seja, aquelas praticadas por pura ignorância, elas ocorrem a contragosto do seu agente. O princípio motor também está fora. Elas podem ser causadas por coerção, mas basicamente por ignorância. O agente não conhece as circunstâncias particulares e ela não causa nenhum arrependimento. Um ato praticado com ignorância total ou não voluntária, ele não gera no agente nenhum sentimento. Ele não necessitará de arrependimento, de reprimenda.
Gente, vocês lembram que para Platão o homem virtuoso já nasce com essa disposição moral dentro de si. Então, a pessoa que mais se identificaria com o agir virtuoso seria um super-homem, porque ele vem de outro mundo e já tem dentro de si todas as boas qualidades. Mas para Aristóteles não. Aristóteles entende que um agir virtuoso seria digno de uma pessoa como o Batman, por exemplo, que ao longo da vida foi se tornando melhor através da prática e repetição. E como um ofício que se aprende, um instrumento que se aprende a tocar, né, uma profissão, ele foi ao longo da vida melhorando as suas habilidades intelectuais, físicas. E Batman seria aí, portanto, um exemplo de homem virtuoso, tal como Aristóteles imaginou. Fica a dica. Aí um questionamento. Vocês acham que o agir virtuoso é digno de uma pessoa, de um super-homem ou de um Batman? Vamos lá. Acredito que vem bem a calhar, lemos aqui, um poema de Vinícius de Moraes escrito em 1959. O Operário em Construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois, além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não, e aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zwart era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão,
que sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer, operário, sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção e, no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: Dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês serás teu, e se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não, disse e fitou o operário que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via misteriosamente, havia a marca de sua mão, e o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. Um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado como o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção. A tomada de consciência social do operário guarda alguma relação com a tomada de consciência ética ou virtuosa? Eis aí um questionamento. Fica uma provocação. Aqui mais uma provocação. Esse é um incidente que ocorreu em 5 de junho de 1989, próximo à Praça da Paz Celestial, que corta a cidade proibida em Pequim. Um dia após o governo chinês reprimir violentamente os protestos de Tiananmen, mais conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Nessa imagem podemos ver um homem que se colocou à frente de tanques de guerra e fez pará-los. Esse é um ato de coragem ou um ato de temeridade? Foi um agir virtuoso? Eis aí outra provocação. Bem, para finalizar, aí algumas frases de pessoas famosas que eu acredito que ilustram bem um agir virtuoso à maneira como Aristóteles entende. Um crescer, um crescente, um agir ético que não é dado pela natureza, mas sim adquirido. Vou finalizando por aqui, lembrando, meu nome é Marcelo Genoble Marino. Esse é um trabalho para o curso de Filosofia da Universidade de São Judas Tadeu. Realizado sobre a coordenação da professora Cristiane Simões. Um abraço e até a próxima.